Graça e paz, igreja. Boa tarde, povo de Deus. Senhor Jesus abençoe a cada um nesta tarde. Que a graça e a paz e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada irmão. A Bíblia, meus irmãos, ela nos informa: crescei na graça e no conhecimento. E hoje eu quero trazer uma exposição da palavra em cima do texto de 1 Timóteo 3, verso 6, que diz: os falsos mestres e os perigos da riqueza, Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com ensino segundo a piedade em outras traduções também quer dizer amor. Então ele vem enfatizando aqui. Mas vamos dar início lá em Provérbios. Que diz Provérbios 12, 1. A palavra do Senhor nosso Deus vem nos advertir, vem nos dar direção e nos colocar no caminho correto, de conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual no livro de João ele mesmo descreveu: a minha doutrina não é minha, mas do meu Pai que me enviou. No livro de Provérbios está escrito, Provérbios 12, 1: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem o aborrece, a repreensão é estúpido. Se a gente perceber o livro de Provérbios, Salomão vem falando sobre disciplina, repreensão, e os que não aceitam a repreensão são bastardos, como o apóstolo Paulo descreveu. Hoje nós temos sido ensinados a ser uma igreja mimada, que não aguenta ouvir uma palavra de verdade, já está choramingando pelos cantos. Eu queria ver se nós fôssemos os crentes do tempo do Coliseu, do tempo dos apóstolos, sendo comida viva de leão, sendo lâmpada de fogo para alumiar o pátio de Nero, né? Mas hoje, né, estamos sendo perseguidos por causa que eu ando tudo torto e o irmão tá falando a verdade. Complicado, né, meus irmãos? Ah, mas eu prego a verdade, mas não tem conhecimento e nem ciência de toda a verdade. E ao que chega aos seus ouvidos, você entende como mal? Não tem ciência de toda a verdade. Não tem a plenitude de todo o conhecimento, da plenitude da verdade, a qual o próprio Jesus falou em João 17, santifica-os na verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Salmo 119, versículo 69, vai falar que a sua palavra é a verdade desde o princípio. Então a gente vemos que não há verdade fora da palavra de Deus. Aí nós trazemos a alusão sobre algumas questões. Estou no trânsito, viu, meus irmãos, de pé.
Dá pra ouvir aí, né? Barulho de carro, caminhão, ônibus, né? Mas é assim mesmo, né? É essa hora que Deus me deu direção para a palavra. E ocorre o quê? Muitas vezes temos falado contra algumas coisas que estão erradas no meio daqueles que dizem que andam certo, que dizem que são da porta estreita, que dizem que andam na porta estreita, que pregam o evangelho da renúncia. Mas de fato eles não são seguidores fiéis da Bíblia. Não são. Irmãs, mulheres de disciplinas, irmãos, homens de disciplina, disciplina que eu digo aqueles que foram levantados. Acho que eu vou parar aqui, né, um pouquinho, cada hora é um carro mais barulhento do que o outro. Disciplina quer dizer aqueles que foram levantados para colocar disciplinação. Não estou dizendo disciplina com outro sentido, não, estou dizendo disciplina. Para disciplinar mesmo, para corrigir, para exaltar, como está escrito. Homens e mulheres que foram tidos como homens e mulheres do princípio da disciplina, que tem o chamado de disciplinar, de corrigir mesmo. E a gente estamos vendo que até eles estão precisando de ser disciplinados. Muitas vezes são pessoas soberbas, orgulhosas. Para corrigir tá tudo certo, para trazer exortação tá tudo certo, mas quando chega na hora de pôr a própria casa em plumo, já não é Deus falando na boca de quem está sendo usado para trazer a correção. O irmão está se levantando contra o meu chamado, contra o meu ministério. E a gente estamos vendo, meus irmãos, pessoas que literalmente, pelo seu grau de conhecimento ou pelo seu não grau de conhecimento, já são chamados no caminho da disciplina. Já são homens e mulheres que são chamados para exortar. Você vê no ministério da pessoa, quando ela tem conhecimento ou quando ela não tem, que ela foi chamado para exortar. Ela tem um cajado na mão, ela não tem uma pluma para passar no sovaco, no peito do pé, para fazer arrancar sorriso. Não foi chamado com chamado de Cláudio Duarte. O Bozo, o palhaço da cruz. Fazendo piada e chocarrice com o sangue de Cristo. Foi chamado com cajado. E a gente vemos muitos irmãos aí famosos no YouTube que não aceitam ser disciplinados, que têm fazido do evangelho fonte de comércio e de lucro. Eles têm feito do evangelho uma fonte de comércio, uma fonte de lucro. Têm feito dos mendigos, dos moradores de rua, dos necessitados, comércio, mercadoria. E a bandeira da obra, comércio. A qual o apóstolo Paulo vem descrevendo. 1 Timóteo 6:2. Também os que têm o Senhor fiel. Também os que têm o Senhor fiel, não tratem com desprezo, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. A gente sabemos, compreendemos que um servo levantado para Deus cuidar dele, para Deus sustentar ele, que nem já aconteceu comigo há anos atrás, que nem acontece com muitos irmãos, é Deus que é o provedor. Não é ficar pedindo na internet. Nós temos homens de Deus aqui que Deus sustenta, aqui com a gente, aqui no grupo da igreja, né? Nós sabemos bem, o pastor já falou aí várias vezes, né? E a gente não vê dando multa.
A gente não vê as pessoas que Deus literalmente chamou para viver da obra. O obreiro é digno do teu salário, é Deus que provê, Deus é o provedor. Não fica na internet orando, Deus levanta provedor, Deus não sei o que, Deus biribiri, borobobó, ai levanta provedor, levanta mantenedor. Não se pode amarrar a boca do boi que de buia. Eu não estou falando contra aqueles escolhidos que Deus chamou para esta parte da obra, para viver da obra. Eu estou falando contra os dadores de multa. Dá um pão com manteiga, só faça essa obra com a sua doação. Pix da obra, ajuda essa obra, é com o seu dinheiro. Aqui nós vive de doação, nós vive da sua doação, nós não trabalha. Meus irmãos, então o apóstolo Paulo é um mentiroso. Então o próprio Deus, quando falou para Adão que viverá do suor do seu rosto, é mentiroso. Sabemos sim, como eu já disse, tem homens específicos, mas tem muitos irmãos pegando carona, aproveitando a facilidade do YouTube, dando a cestinha básica, fotinha espalhada para todo mundo, é o seu dinheiro que faz essa obra. Daqui a pouco postando iPhone, quero carro, quero isso, quero aquilo. Chegou a hora de nós despertar, irmãos. Despertar como igreja santa, igreja meditadora da palavra, que não é levada por fábulas, nem por engano, nem desses irmãos desordenados, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, desordenado, não quer trabalhar, são vagabundos, extorquidores, pedidores de dinheiro, esmoleiros. O mendigo tem mais honra que está na esquina pedindo dinheiro do que esses crentes safados, fica dando multa, mendigos da fé. O apóstolo Paulo chamou de desordenado, falou quem não quer trabalhar que não coma. Aí eu faço um videozinho dando pão com manteiga, Pix da obra. Faço um videozinho dando cesta básica, expondo o necessitado, ajuda essa obra. O que está escrito na Bíblia, meus irmãos? Qual foi a ordenança de Deus para os crentes que crê nas escrituras? Quem crê em outra coisa, amém, faça do jeito que quiser. Mas quem crê nas escrituras é assim que está escrito. O apóstolo Paulo está aqui ordenando que o crente trabalhe com o suor do seu rosto. Pois trabalhem ainda mais, pois ele é que partilha do seu bom serviço. 1 Timóteo 6, 2. E ele entra falando o texto da palavra. Os falsos mestres, não está falando o irmãozinho que não sabe orar, o irmãozinho que é novo convertido, está falando aqui de mestre, como Jesus falou para Nicodemos, já é mestre em Israel e não entende o que eu te falo? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. A piedade está no ensino que o homem tem que trabalhar também. Os falsos mestres que não querem trabalhar. 1 Timóteo 6,4. Enfutando, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. 1 Timóteo 6,5. Alterações sem fim por homens cuja mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pix da obra, fonte de lucro. Pão com manteiga, pão com salsicha, cesta básica, Pix da obra. Eu vivo de doação, eu trabalho na obra, fonte de lucro. O apóstolo Paulo falou. Meus irmãos, vamos prestar atenção nas ordenanças bíblicas, que é o que nos mantém firme no caminho da salvação. As doutrinas bíblicas não é só cabelão,
não é só camisão, não é só calça, não é só saião. É um conjunto de regras de sobrevivência no meio do mundo pecaminoso. Que o Senhor Jesus abençoe a todos.